Bom, vamos lá então dar início a esta que é a reunião ordinária da Câmara, dia 7 de outubro, cumprimentar os seus colegas vereadores, cumprimentar os colaboradores do município e cumprimentar o público aqui presente, onde destaca naturalmente a Sra. Presidente da Assembleia, que nos honra com a sua presença, e o Sr. Presidente da Assembleia Geral do Clube. Este período antes da ordem do dia, como diz o regimento, é aberto ao público. Eu não sei se algum dos senhores citados se enquadra no contexto de público e se quer usar da palavra neste ponto. Presumo que pelo silêncio não existe a manifestação de vontade. Eu queria começar esta reunião, que é uma reunião complexa de gerir a vários níveis e, portanto, vamos começar pelo princípio, como é natural. Primeiro, do ponto de vista institucional, nós acabámos de ser surpreendidos com a notícia do falecimento do antigo presidente desta Câmara Municipal, do Sr. Asdrubal Duarte Cunha, e como tal, a primeira palavra será de endereçar à família, sobretudo, e aos amigos, um cumprimento de condolências e de sentimentos nesta altura dolorosa, que é sempre a perda do ente querido. Do ponto de vista institucional, tomarei a iniciativa de propor a esta reunião de Câmara, que será soberana nessa matéria, de decretar o luto municipal pelo período de 2 dias, hoje e amanhã, que é onde está prevista a cerimónia fúnebre, e, naturalmente, desencadear junto da família todos os mecanismos de, no fundo, nos associarmos enquanto município a estas cerimónias que têm muito de familiar, mas também têm o seu cunho institucional pela questão do exercício do cargo de Presidente de Câmara e de Vice-Presidente durante largos anos aqui no Conselho, no período do Estado Novo, é certo, mas naturalmente prestigiando sempre aquilo que foi a nossa autarquia e como deu provas subejamente ao longo da sua vida e também mais recentemente por nos ter dado a honra de presidir à Comissão de Honra dos 500 anos do Foral Manuelino. E, portanto, a proposta é esta, no fundo, de decretarmos o luto municipal e de, naturalmente, junto da família, procurar que esta cerimónia tenha um cunho institucional também a nível do município, uma vez que estamos a falar de alguém que desempenhou relevantes cargos, não só políticos, mas também associativos e na sociedade civil arrudense, e, portanto, foi alguém que já foi homenageado em vida pela Assembleia Municipal e pelos órgãos municipais, mas de qualquer das formas agora, na hora da sua morte, naturalmente que entendemos nós que será ocasião também de poder render uma justa, merecida e simbólica homenagem por esta ocasião. Fica à consideração dos seus vereadores, não sei se querem dizer alguma coisa sobre esta proposta, se vamos passar já a votá-la e ficar já decretado o luto municipal para depois darmos sequência àquilo que são as cerimónias protocolares que estão associadas a isto. Podemos então considerar aprovado por unanimidade este voto de pesar e o decretamento do luto municipal por 2 dias. Muito bem. O outro ponto que também não é fácil, que é difícil, parece que esta semana estes últimos dias estão talhados a ser dias trágicos para quem vive e sente e gosta do município da Ruda. Nós tivemos uma morte prematura, inesperada e real de um jovem arrudense, que era filho desta terra, que é o Joel Rodrigues, e que deixa seguramente muitas saudades dentro daquilo que as pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer, viver e de participar da forma como ele gostava da Ruda e dos arrudenses, e de todos os seus amigos e familiares. E aqui no concreto do município deixa uma marca indelével, que é o Cortar Ruda, em que ele foi o principal fundador e ativista, e que ficamos todos sem saber muito bem o que é que havemos de fazer. O Cortar Ruda estava marcado para este próximo fim de semana. Ele não deixará, diria eu, de ter lugar, mas estará em contornos muito diferentes e
sobretudo em homenagem ao Joel e àquilo que ele representou para o Cortarruda e para a Ruda dos Vinhos no seu geral. Naturalmente que não há aqui uma situação de luto municipal porque ele não exerceu cargos de relevância em termos autárquicos, mas eu parece-me que, interpretando a vontade de todos, embora seja sempre uma vontade difícil de expressar, eu diria que acho que podíamos fazer um voto de pesar ao Joel, porque ele de facto foi sempre um daqueles arrudenses que quis fazer e é um exemplo inspirador pela forma como abordou a vida sempre com um sorriso, pela forma como contagiava todos à sua volta e pela forma como também trabalhou afincadamente para que o Cortarruda fosse um evento de sucesso não só nacional mas internacional. E portanto queria propor apenas o voto de pesar e deixar a esperança que o seu exemplo de vida nos inspire e que consigamos ser fiéis depositários da sua principal paixão, que era o cinema e o Cortarruda, e consigamos fazer que o festival este ano tenha um contorno diferente, mas que 2020 seja de facto o melhor ano de sempre do Cortarruda. Acho que esse é um objetivo e um compromisso que devemos estabelecer também com ele, prestigiando aquilo que é a sua memória e o seu exemplo. Portanto, propunha também a aprovação de um voto de pesar pelo falecimento precoce, prematuro e sem adjetivações do Joel Rodrigues. Não sei se estamos todos de acordo, portanto, podemos aprovar por unanimidade. Um outro ponto que queria também, enfim, falar, embora já tenha também feito algumas declarações públicas sobre esta matéria, foi que a Ruda dos Vinhos, infelizmente, já está no mapa deste ano da violência doméstica no seu pior grau, que foi, de facto, o culminar com um homicídio que foi a todos os níveis macabro e hediondo e repugnante. Não há muito a dizer sobre esta matéria. Neste tipo de crimes, eu acho que a comunidade toda acaba por falhar um pouco. Estou a incluir-me naturalmente nesta falha. No caso concreto, nós estamos a falar de cidadãos brasileiros que tinham decidido residir aqui em Arruda há relativamente pouco tempo, há poucas semanas mesmo. Foi difícil porque não havia sinalização nenhuma ainda em termos de ação social, GNR, CPCJ, o que seja, desta circunstância e desta situação em concreto. E foi um homicídio brutal que nos marca a todos, independentemente de não conhecermos, presumo, diretamente a família envolvida. Eu acho que marca esta comunidade e, portanto, como tal, eu diria que é justificado nós propormos também aqui um voto de pesar por esta circunstância que aconteceu. Estamos já a tentar trabalhar também com a família para que a transladação do corpo possa decorrer em breve e que a família possa ter paz também nesta questão. E, portanto, é desejar que continuemos todos a trabalhar em rede, consigamos criar mecanismos e ferramentas para que, sobretudo as mulheres, porque este é um crime que infelizmente vitima mais as mulheres, que são a parte mais fraca do ponto de vista físico nestas relações, e que consigamos todos criar uma comunidade que seja atenta, empenhada e que consigamos erradicar isto que é um flagelo que já não é local, é nacional, isto é um flagelo. E, portanto, se concordassem, aprovar também aqui este voto, pesar por este crime que desassossegou e que foi muito sentido na comunidade da Ruda dos Vinhos e que esperemos que não se volte a repetir. Não sei se concordam a aprovar esta situação. Bom, penso que podemos encerrar este capítulo na reunião de Câmara. Tenho aqui mais 2 ou 3 questões para falar e peço desculpa de me alongar mais, mas é difícil às vezes nós expressarmos aquilo que sentimos sem perder a objetividade e o rigor que as coisas exigem deste ponto de vista institucional. Bom, uma palavra, ontem houve a festa da democracia, as eleições, os atos eleitorais são festas da democracia. Aqui no nosso concelho o ato correu muito bem, não houve incidentes, tudo funcionou a tempo e horas, e por isso queria dar uma palavra em nome do município a todos os colaboradores do município,
a todos os delegados às mesas, a todos aqueles que exerceram também a sua função enquanto membros de mesas e a todos os representantes político-partidários que souberam prestigiar este ato eleitoral no nosso Conselho sem incidentes e que permitiram que as eleições decorressem com toda a normalidade. Queria destacar o facto de, não obstante termos tido ainda assim uma taxa de abstenção elevada, de cerca de 38,5%, ela é menor do que a taxa de abstenção das eleições europeias e é significativamente menor também do que a média nacional de abstenção, o que não deixa de ser um indicador que eu gostaria também de destacar como positivo destas eleições. Depois queria fazer também um comentário de felicitações e de dar os parabéns à direção do URDA e a todos os órgãos sociais do URDA pelo desenrolar durante este fim de semana daquilo que foi designado do Oktoberfest, portanto, do festival que realizaram nas suas instalações e, portanto, que correu muito bem. Tive a ocasião de acompanhar na sexta-feira, mas no sábado tive a ocasião, conjuntamente aqui com o Sr. Vereador, de verificar que correu muito bem e, portanto, o feedback que temos é muito positivo e, portanto, dar os parabéns ao URDA, que mais uma vez ousou e que viu coroado com sucesso essa sua iniciativa. Depois, uma referência também à abertura da Universidade das Gerações. Nós tivemos a festa sénior que correu no sábado no pavilhão multiusos. Voltámos a ter ali um encontro que juntou várias dezenas de jovens com experiência acumulada, como costumamos dizer, e que dão um bom augúrio para que o ano letivo da Universidade das Gerações corra da melhor maneira possível e, portanto, agradecimento não só à Ruth, que tem esse pelouro, mas também aos colegas e aos colaboradores que dão o seu melhor para que este projeto possa se ingrar e que possa ser uma mais-valia naquilo que é o envelhecimento ativo dos nossos jovens com experiência acumulada. E, portanto, basicamente eram estas as notas que trazia para vos dar. Lamento que não sejam, infelizmente, na primeira parte as melhores notícias, mas são circunstâncias que nós não controlamos, nem direta nem indiretamente, mas que não me sentiria bem, enquanto Presidente e em representação do município, de alguma forma colocar aqui esta que é a sede própria, que é a Câmara Municipal. Dito isto, os Srs. Vereadores podem usar a palavra para alguma questão que queiram colocar. Boa tarde, Sr. Presidente. Eu sou a pessoa que cumprimento todos os colegas do Executivo, os mais presentes, os funcionários, o Presidente da Assembleia do Clube. Naturalmente que isto é um momento, ou foi uma semana de grandes instituições, e quero-me associar às palavras que o Sr. Presidente aqui referiu acerca das pessoas que nos deixaram, uma delas, ou duas delas, muito prematuramente, efetivamente, e não posso deixar de me associar, referir, no que diz respeito ao Sr. Duarte Cunha, que todas as palavras que possamos referir acerca dele, porque esse pecam por defeito, que é uma personalidade, digamos, com provas dadas neste Conselho. Eu até acho que mais importante do facto de ele ter sido Presidente de Câmara era a maneira como ele via o seu Conselho, a participação associativa que teve em diversas coletividades e o desprendimento que tinha por estas coisas, mas que dava sempre uma palavra amiga e de Conselho. Eu acho que isso é de enaltecer. O voto está aprovado do luto municipal, portanto, e bem, de facto, o meu Presidente de Câmara, se calhar, que faleceu, sim, eu acho que no fim de semana estão todos vivos, está morto, provavelmente morreram outros, mas quer dizer, dos nossos conhecidos, eu é o último que eu me lembro e o primeiro a falecer. Depois, quanto ao João Rodrigues, é uma grande perda. E eu, de facto, eu digo isto sem ter privado com ele, sem ser uma pessoa da amizade do núcleo. Mas conheci o pai, e numas circunstâncias também muito trágicas, ele partiu, também ele prematuramente. E custa-me sempre falar desta situação, porque é algo que me toca e de hoje me lembro de deslocar-me ao local. É uma memória que eu vou ter para sempre e, portanto, a única coisa que eu deixo aqui é: eu sou um homem de fé, costumo dizer isso,
e acho que nestes momentos é muito difícil a gente enfrentar a tragédia daquela família. Portanto, a palavra que deixo é de conforto e que a mãe e as irmãs saibam ultrapassar este momento difícil. Depois, a outra jovem que foi brutalmente assassinada é algo que, efetivamente, nós às vezes temos a tendência para dizer que as coisas só se passam longe de nós e elas estão à nossa porta, por vezes sentados contra isso. Naturalmente que a culpa é de todos nós, sociedade, não é de ninguém em particular. O esforço que todos temos que fazer é de tentar contribuir para que situações destas não ocorram, nem no nosso concelho, nem no país, nem no mundo. É ser um bocado utópico, mas é isso que nós temos que lutar na utopia também. É algo que faz parte das pessoas que estão ou que exercem funções públicas. Este é o tal capítulo mais dramático e, relativamente às demais ocorrências, também do ponto de vista institucional, quero interessar aqui no que diz respeito às eleições. Os parabéns ao Partido Socialista, que foi vencedor dessas mesmas eleições, e em democracia temos que saber reconhecer quem ganha e quem perde. O PS, que é de facto o vencedor, desejar ao partido e a quem estiver à frente os destinos do nosso país que faça o melhor pelo país, que é para isso que as pessoas votam. E, portanto, endereçar na pessoa do Sr. Presidente os parabéns ao Partido Socialista. Queria realçar também, e de facto, como o Sr. Presidente já referiu, que o Horda, mais uma vez, teve uma iniciativa com êxito, juntou, eu diria, milhares de pessoas naquele, pelo menos no dia do festival da banda de função pública, e portanto, tão parabéns e desejar também ao Horda, como eles costumam dizer, juntos somos união, e que eles façam e continuem a fazer o melhor, porque também estão a contribuir para, de alguma forma, para o melhor do nosso conceito. Dito isto, só queria fazer uma pergunta ao Sr. Presidente, que me ocorreu, dentro desta questão do luto municipal. Portanto, está a regras próprias que eu confesso que desconheço. Portanto, o corpo do Sr. Asdrúbal vai estar em cama ardente nos espaços do Conselho, na Santa Casa. Há alguma coisa já sobre isso que o Sr. Presidente nos possa indicar? Ou é algo que será a família decidir, naturalmente? Portanto, é só esta questão, por uma questão, por ser, se calhar devia ter feito, se calhar em privado, assim, mas pronto. Sobre esta questão, não me choca nada que se fale abertamente sobre o tema. Nós vamos, eu estava à espera da reunião de Câmara para aprovar o luto municipal, desculpa, e já de seguida vamos encetar contactos com a família, até porque isto é uma coisa muito recente, isto tem 2 horas, creio eu, o acontecimento em causa, e vamos falar com a família, disponibilizar as instalações municipais, nomeadamente o Salão Novo, para as cerimónias fúnebres, mas essa é uma decisão que eu penso que deverá ser a família, numa primeira instância, naturalmente, a ter. E, portanto, nós vamos apenas abordar a família, dizer que foi decretado o luto municipal e o município deliberou disponibilizar à família tudo aquilo que entenderem, numa perspectiva das cerimónias poderem ter aqui um cunho também institucional, tendo em conta todo o passado que o Sr. Cunha teve no Conselho e, sobretudo, também aqui na autarquia. Mas, naturalmente, é uma matéria que agora vamos discutir com a família, que não tenho ainda uma resposta concreta para poder fornecer aos colegas. Já agora, só para dizer ainda sobre a questão do homicídio. Por lapso meu, eu devia ter dito, e quero aproveitar a oportunidade para manifestar também aqui o reconhecimento público, sobretudo para o posto territorial da GNR e o seu comandante, pela postura que teve de manter a serenidade numa altura exigente. Nós não estamos habituados a lidar com este tipo de crime no nosso concelho, coisa que não é suposto, não temos histórico, não estamos habituados a lidar, não temos prática nisto, felizmente.
E o Sargento Cordeiro teve uma postura absolutamente notável, exemplar, e eu gostava de referenciar isto, porque tive a oportunidade de privar com ele em muitos momentos durante estas horas em que isso aconteceu, e portanto percebi que de facto do profissionalismo, do zelo, da diligência, da capacidade de organização e da preocupação genuína com todo o controle da situação que ele demonstrou, e portanto acho que esse é um ativo que eu tenho que testemunhar aqui em primeira mão, de reconhecimento pelo trabalho que foi feito pela GNR local, naturalmente coadjuvado depois pela Polícia Judiciária e por todo o núcleo de investigação criminal da GNR, mas a Guarda Nacional Republicana, e mais tarde também dar um cumprimento especial também aos chapadores florestais, que foram importantes numa fase posterior na obtenção do meio de prova. Como devem imaginar, não posso estar aqui a entrar em pormenores, mas que gostaria de destacar aqui, e que foi muito importante, creio eu, para aquilo que serão agora as diligências normais que a Justiça terá que fazer no processo de crime. E, portanto, dar essa nota também de reconhecimento aos profissionais da GNR do nosso Conselho. Pronto, relativamente à questão dos resultados eleitorais, enfim, não me pronuncio sobre eles. Foi a vontade soberana do povo nacional e do povo arrodense que foi expressa ontem. Foi a festa da democracia. Fico satisfeito apenas por verificar que, felizmente, continuamos a ter bons níveis de participação quando comparados com a média nacional, e isso para mim é o que mais me importa destacar enquanto Presidente de Câmara. Depois a leitura política que cada um fará. As audições começam amanhã com o Sr. Presidente da República, e depois no quadro parlamentar ter-se-á que encontrar uma solução que permita a estabilidade. O que desejamos enquanto autarcas é que exista um governo que esteja disponível, como de resto tenho que reconhecer que o governo anterior esteve, para trabalhar com as autarquias locais, progredir na temática da descentralização, dar mais meios às autarquias e garantir um quadro de estabilidade política governativa que permita que o país possa ter e trilhar os caminhos do sucesso, com benefícios claros para os nossos concidadãos e municípios, no caso concreto. Submeter à consideração dos seus vereadores a ata da reunião de 23 de setembro, eu creio que foi distribuída atempadamente, estamos em condições de poder votar. Eu não me recordo se houve alguma... O Sr. Vereador Mário não esteve presente e, portanto, apresentará a sua abstenção, certo? O ponto 2 é mais uma proposta que vem no âmbito da ação social escolar. A proposta está devidamente informada pelos serviços. Não vou, por uma questão também de proteção de dados, a referir os beneficiários, e, portanto, se houver alguma questão em concreto, eu creio que será simples, não será. Se não houver, consideramos então aprovado este ponto da ordem de trabalhos, o ponto 2 em conformidade. O ponto 3, também não vou identificar as pessoas em concreto, portanto os beneficiários. O primeiro ponto, há pouco, era para os alunos do primeiro ciclo, portanto com a estimativa dos encargos com a ação social escolar. Portanto, o ponto número 3 diz respeito ao ensino pré-escolar, portanto aos alunos que frequentem o ensino pré-escolar no Conselho, e que estão aí também identificados e previsto o respectivo encargo financeiro. Não sei se há alguma questão. Não havendo, consideramos também aprovado o ponto 3º da ordem de trabalhos. O ponto 4º, portanto, o ponto seguinte é uma proposta para a atribuição de um apoio no âmbito do projeto Esperança. Neste caso, é este beneficiário que está aqui identificado. A proposta está devidamente instruída com os elementos técnicos aplicáveis e, portanto, reunirá condições para a respectiva aprovação, e é isso que se vem aqui propor. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria, creio que também não oferece grande dificuldade, e como tal podemos considerar aprovado por unanimidade, em conformidade, esta proposta. O ponto 5 é mais uma proposta para a atribuição de um apoio no âmbito desta feita do novo regulamento que já foi aprovado e publicado do Cheque Visão. Esta candidatura reúne também condições para poder ser aprovada, e é o que se propõe em conformidade com o parecer dos serviços que está anexo à proposta. Não sei se há alguma questão. Não havendo, podemos considerar também este ponto número 5 aprovado por unanimidade.
O ponto 6 da ordem de trabalhos é um ponto que nós trazemos aqui à reunião. É um assunto que, do ponto de vista interno, tem sido discutido já há algum tempo. Por uma questão de oportunidade, em função da proximidade às eleições legislativas, optámos por não trazer aqui à reunião de Câmara em momento anterior, mas entendemos então agora que poderemos discutir esta matéria em sede de reunião de Câmara, que é o que me parece que é o mais correto do ponto de vista institucional. Isto é, como sabem, nós temos neste momento várias páginas do município nas redes sociais, umas mais, digamos assim, umas que despertam mais interesse do que outras ao público em geral, e recentemente nós temos visto que, em grande medida, elas são utilizadas para quase tudo, menos para, no fundo, ir ao encontro daquilo que se perspectivava, que é que o município tenha um canal de informação que possa informar os seus municípios e os interessados que queiram obter informação sobre o município de uma forma transparente, aberta e que permita, naturalmente, qualquer comentário, o que seja, mas o que nós sentimos é que tem havido muitos abusos e até, no fundo, algum tipo de linguagem desadequada, despropositada, desproporcional e que não dignifica as pessoas que olhem para a página do município, por exemplo, aquelas que nunca cá tiveram ou que não sabem o que é o município da Rua dos Vinhos e queiram obter mais informação, e digamos que a imagem que passa é uma imagem pouco simpática relativamente a determinadas matérias. Dizer claramente que não está aqui em causa aquilo que é o natural exercício do direito de reclamação que as pessoas têm, de livre opinião e de, naturalmente, crítica em relação àquilo que é a atuação deste Executivo ou de outro qualquer e dos órgãos próprios do município e dos seus funcionários ou colaboradores. O que está aqui em causa é que essa participação tem que ser feita com algumas regras e que, nomeadamente, promoção de páginas de publicidade e de outras coisas que já temos assistido, de utilização de linguagem ofensiva, de utilização de imagens completamente descontextualizadas, que nada dignificam, que nem está em causa aqui na notícia em questão, etc., que isso seja de alguma forma controlado, porque de facto não dignifica, como disse, nem as próprias pessoas que utilizam para fazer esse tipo de serviços, nem proporciona que as pessoas tenham vontade em ver as notícias e poder, no fundo, esclarecer-se devidamente. Portanto, um conjunto de regras que nós propomos aqui, consta da proposta, portanto, passando a sintetizá-las ou a lê-las, tem que ver com o seguinte: ponto número 1, os comentários devem ser relacionados com o tema ou post que é publicado pelo município. As páginas não estarão abertas a comentários que visem a promoção ou propaganda de empresas, negócios, transações comerciais ou outras páginas. Ponto número 3, será proibido o uso de palavras ou imagens obscenas, provocatórias, de ameaça, ódio ou assédio. Ponto número 4, são proibidos ataques pessoais de qualquer natureza ou comentários ofensivos que visem denegrir raças, grupos religiosos, sexo, orientação sexual ou estado de deficiência. Ponto número 5, são proibidos comentários que defendam a atividade ilegal ou publicação de material que viole direitos autoriais ou marcas comerciais. Ponto número 6, é proibido o uso de hiperlinks para publicações que não obedeçam às regras dos números anteriores. Ponto número 7. O município da Ruda deve preservar a privacidade dos dados e informações que os usuários fornecem sobre o registro e gestão dos serviços prestados nas plataformas sociais. Ponto número 8. Os comentários dos usuários são livres, pessoais e não imputáveis ao município. Em nenhuma circunstância se devem excluir mensagens e comentários públicos que critiquem direta ou indiretamente a ação do município, seus autarcas, serviços ou colaboradores, desde que sejam respeitados os termos e condições previstos nos números anteriores. Ponto número 9. Se um utilizador não seguir as normas acima descritas, o seu comentário poderá ser eliminado. Ponto número 10. No caso de reincidência de comportamentos proibidos após aviso, poderá ser o usuário bloqueado indefinidamente. Eu devo dizer que, conforme diz aqui na proposta, há outros municípios que já fizeram também
este tipo de normas de utilização das redes sociais, nomeadamente municípios como Lisboa, Mielhada, Louros e Porto, que são apenas alguns exemplos que aqui trazemos, e, naturalmente, continuam ao dispor dos municípios todas as outras plataformas, e esta também, para aquilo que é o exercício normal da sua capacidade também de reivindicar, de reclamar, de protestar, de criticar, o que quer que seja. Portanto, temos vários exemplos: portal da minha rua, e-mails, mensagens privadas, através das próprias redes sociais, atendimentos, reuniões de Câmara, Assembleia Municipal, provedor do município, orçamento participativo, enfim, há todo um conjunto, felizmente, de ferramentas hoje que os municípios podem utilizar sem necessidade de, no fundo, promover aqui um tipo de utilização das redes sociais que é perversa e que não dignifica a página e as próprias pessoas que são os autores desses comentários. E, portanto, esta é uma proposta, estamos receptivos a alguma ideia para melhorar a proposta, mas ela segue muito de perto daquilo que já vai sendo feito por estes municípios que também referi e que nos parece que vai no bom caminho, porque, de facto, temos que ter aqui algum controle sob pena da página institucional do município se tornar numa coisa que ninguém quer, que é algo que as pessoas tendem cada vez mais a não olhar, porque se confunde muitas vezes aquilo que lá está entre aquilo que é a passagem da imagem institucional e depois aquilo que é a promoção de outro tipo de situações, seja comerciais, seja de outro tipo de interesses que não são do conhecimento geral. E, portanto, basicamente é isto que é a nossa proposta e que, naturalmente, será objeto de votação nesta reunião. Não sei se há alguma questão. Eu dizer duas palavras sobre esta questão. Digamos que este propósito, quase como questão prévia, eu diria que a ideia é boa e sobretudo, digamos, como se costuma dizer em bom português, os atos ficam e as ações para quem as pratica. De alguma forma, eu entendo e percebo que haja esta preocupação, porque efetivamente as pessoas devem de utilizar as redes sociais de uma forma civilizada, com decência, bom senso, urbanidade, aquilo que eu acho que deve pautar, digamos, as relações sociais. E entendo, precisamente por isso, que nós também teremos que dar um exemplo nas reuniões onde estamos, quer seja na Câmara, quer seja na Assembleia Municipal, quer seja na nossa vida pública e privada, naturalmente também. E não posso deixar de fazer uma pergunta a este propósito, olhando para estas regras, se houver um usuário destas redes sociais que venha, digamos, ao Face do município e diga que o Sr. Presidente da Câmara é um incendiário, se considera que isso é ou não atentatório da regra que diz que é proibido são proibidos ataques pessoais. Como é que o Sr. Presidente entende expressões desse tipo? Eu fico feliz, em primeiro lugar, por o Sr. Vereador ter dito que esta é uma medida correta. E eu partilho da sua opinião porque, de facto, nós somos livres de usar a nossa página privada para fazermos aquilo que entendermos. Não nos podemos esquecer, quando estamos a comentar numa página institucional do município, é que ela é do município e é institucional. E, portanto, não pode valer tudo, nem pode haver... Não pode ser permitido tudo, embora eu compreenda que, se calhar, isto vai ser visto como uma medida de censura. Não é medida de censura nenhuma, aliás, cada um fará a utilização da sua rede social como entender, o município não tem nada a ver com o assunto. Da página do município, pelas razões todas que já falámos, entendemos nós que é importante começar a estabelecer regras. E tudo é um hábito, quer dizer, as pessoas continuam a poder criticar, e isso está bem plasmado aqui na proposta, o município. A pergunta concreta que me colocou, eu diria o seguinte: à luz das normas e se elas forem aprovadas, no ponto 8º, conjugado com o número 1, eu diria que se esse comunicado, ou se esse comentário, melhor dizendo, num post
do município sobre, por exemplo, os sapadores florestais que tivemos recentemente no Conselho, se fosse dito que o Sr. Presidente da Câmara é incendiário, eu diria que esse comentário não era suscetível de ser apagado, porque está relacionado com o tema. Se esse comentário for a despropósito, noutra notícia qualquer, ou um comentário apenas, eu diria que esse comentário tem que ser apagado, porque não está relacionado com o tema colocado pelo município. Eu penso que fui muito claro na resposta. Pois, só explicar a questão e satisfeito E, com a portanto, resposta. da minha parte, seria admitido, desde que fosse colocado no sítio certo. Pronto, já não seria, por exemplo, se a propósito do chafariz ou de uma festa ou de uma aprovação de um outro ponto qualquer venha à discussão numa Câmara, vir alguém dizer, olha, o Sr. Presidente aprovou isto, mas ele é um incendiário. Uma coisa que é despropósito, Aí, já não, aí, na minha interpretação das normas, se forem aprovadas, já não. Até porque isso as pessoas têm sempre a sua página pessoal para o fazer. é evidente. Não devem usar a página do município para fazer isso. Por isso é que eu tive o cuidado de fazer a questão e na nota introdutória vou perguntar se não temos que dar o exemplo nas próprias reuniões de pleno da Assembleia Municipal, Claro. que é onde nós estamos a exercer as funções públicas. Claramente. Mas é como tudo. O tanque também não se lança sozinho. Não é? Já temos falado sobre isso. E, portanto, se o Sr. Estou Vereador, esclarecido com a resposta que o Sr. vereador, Presidente deu. se o Sr. Vereador acha que Eu não acho nada, é um pá. exemplo para todos nós, eu acho muito bem que ache. Agora, convinha era ter a noção clara de que uma coisa é aquilo que nós achamos e outra coisa é aquilo que é a realidade. E, portanto, se me pergunta a minha opinião, se eu acho que tem sido sempre correto comigo e com outros vereadores da Câmara, a minha resposta é inequívoca. Não tem sido. E, portanto, mas isso é a convivência democrática, vamos viver uns com os outros. Eu, como disse, o Sr. Vereador é livre de dizer o que entender e nós também. E, portanto, cá nos entenderemos e o julgamento será feito, se tiver que ser, por quem de direito, que é o povo da Ruda, que é soberano sempre nesta matéria e noutras que se venham a surgir para o futuro. Depois estamos esclarecidos. Podemos aprovar por unanimidade este ponto? Muito bem. Então, ponto 6, aprovado por unanimidade, em conformidade com a proposta. Muito bem. O ponto 7 vem a propósito da aquisição de alguns equipamentos recentemente, nomeadamente os audioguias. Este regulamento visa, no fundo, estipular as condições em que é disponibilizado este equipamento aos seus utilizadores, e é aquilo que é, no fundo, o objetivo para que ele existe, que é, no fundo, permitir que haja uma visita acompanhada a vários pontos de interesse do património da Ruda e que, através deste sistema de audioguias, que é um sistema de auricular com equipamento que, na proximidade de determinado dispositivo, aciona uma determinada mensagem. Então, basicamente é isso. Não sei se queres acrescentar. Sim, audível, sim. Em português, francês e inglês. Assim. Eu, relativamente a este ponto, Sr. Presidente, Sim. muito rapidamente, aquilo que percebi, até porque isto já foi discutido aqui numa reunião de Câmara, não sei precisar qual, Foi apresentado o valor. não, e qual é que eram os temas que eram aqui incluídos, e me parece que nesta primeira fase, segundo percebi, dizia respeito apenas a alguns monumentos da Certo. Vila da Rua, certo? Certo. Aquilo que eu, como mera sugestão, deixo, é que se tente incluir ou alargar para que outros edifícios ou outros monumentos, neste caso, portanto, temos os fortes que já passaram a ser monumento nacional e que estão na freguesia 1, na freguesia de Regional, de Arruda e outro na freguesia de Santiago, também pudesse haver aqui uma descrição que contemplasse esta realidade, assim como estou-me a lembrar, por exemplo, também as igrejas de matriz, a história da Senhora da Ajuda. Há aqui aspectos que eu acho que Para não eram fechar. relevantes e Para não que fechar o devíamos regulamento. fechar. Sim, sim. Devíamos alargar. Sim, até porque a nossa ideia é mesmo essa. Portanto, Pronto. A minha sugestão era no sentido de alargar, até porque o conselho é pequeno e, portanto, quanto mais inclusivos formos nessa matéria dos monumentos, uns já classificados, outros que podem vir a ser ou não classificados, mas deixava essa sugestão. se calhar então retirarmos o ponto 9, se acharmos que... A parte final só. Não, ao retirar tudo, porque os conteúdos sim. de áudio têm a duração de 30 minutos. Ok.
Posso? Sim, se concordarem, eu também parece bem a sugestão. Se concordassem, eliminávamos o número 9 Realmente a nossa e ideia... o 10 passa a 9 e assim sucessivamente. Sim. É isso? Sim, porque Do artigo 3º. a nossa ideia de facto é irmos cada vez mais longe, chegarmos a mais património de todo o conceito. Portanto, esta primeira fase centra-se sobretudo na Vila da Ruda, porque também temos aqui uma maior concentração de património, mas tem razão, e uma vez, para não haver aqui depois atualizações mais futuras... Depois, no futuro, se aparecer outra referência a outro monumento ou uma Sim, paisagem sim, que sim, sim. esteja fora do ponto da vila... Não temos de estar a alterar o regulamento. É Portanto, eu julgo que se retirarmos o ponto 9, já podemos aqui abarcar o que vier, todos os outros que vierem a ser identificados e a ser trabalhados, porque o ponto 9 diria que tinha a duração de 30 minutos, se nós incluirmos, por exemplo, o Santuário Nossa Senhora da Ajuda, já, portanto, é mais longe, portanto, não podemos aqui fechar aos 30 minutos e deixam de ser 8, passam 9, 10, etc. Portanto, se calhar retirávamos o ponto 9 e era só atualizar a numeração. Sim. Ok, então se concordarem, podemos submeter à votação com esta alteração de retirada do número 9 do artigo 3º, Sim. pelas razões que foram aduzidas e pela sugestão que o Sr. Vereador nos deixou e que agradecemos. Sim. Portanto, podíamos votar em conformidade, aprovar este ponto número 7 da Ordem de Trabalhos, com esta alteração do artigo 3º, número 9. O ponto seguinte é mais um pedido de estágio, neste caso uma proposta de um protocolo que visa regular precisamente essa relação de estágio com aluno da Casa Pia, não é? Sim. No âmbito do desporto. 600 horas. São 600 horas de duração do estágio e, portanto, à semelhança dos outros estágios que têm vindo, também não têm cargos diretos para o município e, portanto, Certo. pensamos que não será problemático. Não sei se há alguma questão sobre este ponto, penso que não. Poderemos então considerá-lo aprovado por unanimidade, em conformidade. O ponto número 9 visava aqui a fixação dos preços Fica para o próximo ano. para o Festival Curta Arruda e eu iria pedir autorização aos colegas para retirar este ponto da ordem de trabalhos, uma vez que o Festival Curta Arruda deste fim de semana será feito em moldes, sobretudo, muito diferentes. Às 21h30. Nós vamos ter apenas, já na sessão das escolas vamos conseguir fazer, ainda por cima o Joel este ano era ele que estava mesmo à frente aqui do festival e portanto a informação está toda concentrada, não há condições de recuperar em tempo oportuno e portanto o Festival Curta Arruda cingir-se-á a uma sessão de homenagem às 21h30 no sábado no clube. E pronto, fica desde já o convite para todos participarmos. Ela será uma homenagem, uma exibição dos filmes em que o Joel tenha entrado quer como ator, quer como realizador, produtor ou coautor, e depois vamos ter uma parte musical com uma banda que ele fundou e que fará a animação musical nesse dia em homenagem. Portanto, será uma sessão simbólica de Curta Arruda. Era tudo aquilo que queríamos que não acontecesse, mas infelizmente as circunstâncias da vida assim determinam e portanto não há nada mais a fazer neste ponto que não seja retirá-lo da ordem de trabalhos, uma vez que nós não vamos aplicar estes tarifários e isto eventualmente passará para o próximo ano, mas depois teremos tempo para verificar. Então, se concordarem, vamos retirar este ponto da ordem de trabalhos pelas razões que foram referidas há pouco. Depois, o ponto 10º diz respeito a uma fixação de preços para uns cadeados que, no fundo, vão ser disponibilizados, sobretudo, aos utilizadores da piscina municipal. Os cacifes da piscina estavam a ter alguns problemas na sua utilização, nomeadamente na parte das fechaduras, pela sua degradação, porque é um material de desgaste relativamente rápido. E, enfim, os serviços propuseram que esta solução dos cadeados seria mais duradoura e mais eficaz para o efeito pretendido e, portanto, nesta fase o que propomos é, no fundo, então, a fixação de um preço do cadeado, neste valor de 5,66€, já incluído com o IVA, para que os utilizadores possam também, para quem queira, naturalmente,
possam fechar os cacifes quando da natação. Queres acrescentar alguma coisa sobre isso? Não, portanto, é mesmo isso. Ele agora já não é com a chave, apenas tem uma abertura que só dá para uso com o cadeado. E por forma a facilitar, digamos assim, os próprios utilizadores, que agora se vão deparando com esta situação, achámos também seria conveniente nós termos este equipamento, este produto para venda dos utilizadores, ou mesmo não sendo utilizadores, quem quiser comprar um cadeado que ficou muito bonito, que dá para usar a viagens, para ver, podem comprar. Tem o logo da Câmara Municipal. Os utilizadores podem usar os seus cadeados, se quiserem. Não é obrigatório, este cadeado não é obrigatório, não é? Portanto, É só mesmo para era isso. quem vai ali, se quiser adquirir na hora, pode adquirir, ou noutro espaço qualquer, quer dizer. Se o utilizador que já tenha um cadeado, pode trazer e utilizar no... Sim. No Nós só cacife. aconselhamos a que seja com o código, e este cadeado que foi agora adquirido tem código, para depois não termos outra vez o problema da chave, que é quando se vai para a piscina, agora onde é que eu vou guardar a chave? Pronto. E daí nós temos Este é adquirido código. com código para ser mais facilitador do seu manuseamento. Bem, eu queria dizer 2 ou 3 palavras sobre este ponto. Também vou deixar esta sugestão. Eu sou contra a medida. Não é pelo preço do cadeado, mas sou contra. Mas eu explicar porque é que sou contra. Eu sei que nem todos têm o grau de civismo que deviam ter e por vezes utilizam espaços públicos da maneira mais inadequada possível. Mas não me parece correto que quem utiliza a piscina tenha que ter um cadeado ou tenha que suportar o custo de um cadeado. Acho que isto devia ser facultado pelo município e haver, isso sim, uma norma penalizadora para quem danifique, tem que se fiscalizar, digamos assim. Nós não temos capacidade para isso. Pronto, mas estar a exigir, digamos, imagino uma criança que vai para a piscina com 10 anos ou 12, tem que levar o cadeado, eu acho que é uma desvio, ou tem que comprar o cadeado ou então tem que ter o cadeado que tem em casa. E acho que isto não tem nada de opressivo, não me parece razoável, por todas as razões e mais alguma, porque entendo que a gente tem que criar sentido de responsabilidade em quem frequenta e aplicar uma coima, até poder estar fixado que há coimas para quem, digamos assim, violar aquele cacifo. Porque, de facto, aquilo é para o benefício de todos e há N utilizadores que utilizam o mesmo cacifo, não é? Porque eu cheguei a ir lá com os meus filhos, sei como é que é. Eu, se tiver das 9 às 10, utilizo o cacifo, depois o que vem lá a seguir vai utilizar o mesmo cacifo que eu já utilizei, portanto há ali uma série de pessoas que utilizam o mesmo cacifo e podem ser ou não responsáveis. Mas estarmos a dizer que a pessoa tem que comprar um cadeado, ou se não tem que comprar um cadeado ali, tem que comprar num sítio qualquer, porque eu acho que isso é irrelevante, o local onde se vai comprar, para utilizar um serviço que é um serviço público e municipal, eu não me parece de facto adequado. E portanto, relativamente a esta matéria, voto contra, porque, pelas razões que acabei de aduzir, não é pelo preço, eu acho que tem que haver uma maneira, isso sim, de se exigir às pessoas que frequentam aquele espaço que sejam responsáveis e que, no caso de violar aquilo que é de todos, serem penalizados. Pronto, saber, olha, há aqui um aviso, há aqui uma norma que é de alguma forma pedagógica para quem utilizar isto e utilizar no sentido mau, terá que ser responsável pelos danos que causa. Acho que parece uma maneira mais correta do que estarmos a exigir que alguém compre um cadeado, seja lá o local onde for. Não é por aí, nem é essa a importância. É que eu posso estar a utilizar o cadeado, põe lá o cadeado, o outro vier atrás, se não tiver bom senso, pode já não utilizar o cadeado, um diz que tem o cadeado, outro diz que não tem. Mas ser o município a propor o custo disso não me parece correto e manifesto aqui essa minha posição. Então, com a permissão do Presidente, qualquer prática, em qualquer modalidade esportiva hoje em dia tem aqui uma série de requisitos que temos que às vezes que adquirir qualquer material. E nomeadamente na prática da piscina, da natação, há a aquisição não só da touca, que é obrigatório, e outro tipo de equipamento, ou os óculos ou não, etc. Os calções próprios e devidos, convém, de todo. A questão aqui é a seguinte: o município nós estamos a ter um custo extremamente grande com a reparação
das fechaduras, com o uso das chaves, e estava-se a tornar insuportável. E nós não poderíamos continuar com este tipo de despesa. É lógico que a cidadania e a educação advêm logo desde pequeninos. Não é a Câmara agora, como é que nós vamos conseguir fiscalizar, uma vez que a troca de cacife é tão momentânea, tão repentina, que nós tínhamos de ter então uma pessoa permanentemente no balneário para retificar se a utilização tinha sido devida ou não. Como é que vamos depois comprovar que foi realmente aquela pessoa que danificou ou não? Portanto, nós sabemos que para a piscina, para frequentar a piscina, tem que ter 2 ou 3 situações que são imprescindíveis. A touca, o calção de banho, até próprios chinelos de banho, para evitar aqui o contacto com bactérias, e vai passar a fazer parte integrante também o uso do cacife, do cadeado para o cacife. Se não quiser adquirir, utilizar o cadeado, seja ele este do município ou um outro qualquer, vai ficar aberto. E a Câmara não se responsabiliza por qualquer roubo que haja, extravio que aconteça dentro do cacife. Nós não podemos. Portanto, não há aqui uma obrigatoriedade. Agora, para a pessoa ter os seus bens em segurança, tem que utilizar um cadeado, seja ele adquirido no município ou não. Pronto. Pode não ser o mais correto. Agora... Eu entendo isso, mas, por exemplo, nós no futebol, os miúdos frequentam o futebol, pagam uma mensalidade. É evidente que também podia vir a exigência, tem que levar o cadeado, porque eles também têm que ter o cacife para o equipamento. Claro. Mas não faz sentido. Ainda não é preciso. Na minha modesta opinião, é um contributo e respeito a opinião diferente, mas acho que não faz sentido nenhum isto. Há exigência para com as pessoas que tenham que zelar por aquilo que é o espaço público da maneira que zelam para aquilo que é deles, acho muito bem. Penalizar em caso de haver uma coima para a penalização por uso inadequado das instalações, ótimo, acho. Deve ser esse exemplo. Dizer que faz parte do equipamento para a prática da natação. A pessoa ter que dar um cadeado para guardar o seu equipamento não me parece razoável, mas pronto, é a minha opinião. Muito obrigada. Foi uma medida que nós achámos para evitar aqui também maiores custos à Câmara Municipal e por isso... Só para ficar claro, se eu bem percebo, enfim, a utilização dos balneários, a componente do cacife é opcional. A pessoa pode ter um saco em que mete as coisas lá dentro, deposita o saco no cacife ou sem cacife. Não é obrigatório o uso. Não é obrigatório. É aconselhável por uma questão de segurança. É a responsabilidade de cada um. Exatamente. Portanto, eu acho que aqui não há... Aqui há um custo do equipamento em si que se a pessoa quiser utilizar. Pode trazer de casa, pode não trazer e comporta-se como tal e, portanto, não fica sujeito ao risco de haver um furto ou não. No mundo ideal não haveria furtos e nós nem precisávamos estar aqui a falar sobre isto, mas esse mundo ideal não existe, até porque os advogados também precisam de ter aqui algum trabalho. Isto é só uma brincadeira agora. Não, mas, enfim, eu compreendo a questão, mas repare, não. Se me dissessem a mim que isto ia ser descontado na mensalidade, isso era uma coisa. Aqui não é isso que está em causa. O que está em causa é a pessoa quer adquirir um cadeado, não quer, não adquire. Não está em causa uma condição de utilização da piscina, não há nenhuma barreira ao acesso a um serviço público, não há nada disso. Há apenas o custo pela aquisição de um equipamento que tem um custo para o município. A pessoa pode continuar a utilizar o que quiser, da maneira que quiser. Eu penso que isso fica, só para ficar claro. Então que fique claro isso, eu presento que é assim, não vá outras pessoas, ou cidadão qualquer, utilizar a piscina, chega lá e diz, olha, eu quero pôr os meus utensílios, a toalha de banho, shampoo, o que é que seja, dentro do cacife, mas não tem necessidade de fechar aquilo. Pode fazer. Se isso se passar deste modo, é uma situação. Mas é isso. Se a pessoa, quando estiver lá, e disser, não, é que não era assim que funcionava quando era com a chave. Eu acho que ao fim e ao cabo, a utilização do cadeado é do mesmo modo da chave. Nós íamos lá, se não pedíssemos a chave, não podíamos utilizar o cacife. Porquê? Porque o cacife estava fechado. Pronto. Mas agora o cacife está sempre aberto. aberto. Se estiver sempre aberto, então tenho que explicar que a medida passa a ser inútil, porque se calhar muitas das pessoas vão lá e não levam o cadeado. Não é isso. Não levam o cadeado porque está aberto, põe-se lá, guarda e depois. Entendemos que são todas pessoas do bem e acho que ninguém vai roubar as calças ou as toalhas lá dentro da equipa que está a praticar a natação. Mas isto, pronto,
Não é Não, complicar, é a razão. esta questão, se bem percebo, enfim, a Kahoot poderá ajudar-nos melhor nisso, mas se bem percebo, isto não retira direito nenhum aos utilizadores. Isto acrescenta a possibilidade de utilizar uma coisa que até agora funcionava em moldes diferentes. Ou seja, de antes nós tínhamos que ir à secretaria, eu também fui utilizador da piscina e posso também testemunhar aquilo que é o meu exemplo pessoal, e ia à secretaria, pedia a chave, abria o cabide, colocava lá as coisas, abria o cacifo, desculpem, fechava o cacifo depois de me servir dele e vinha à minha vida, depois no final da natação do miúdo, fazia o que tinha a fazer e entregava na secretaria. Agora, isto passa a ser diferente, ou seja, em tese, os cacifes hão de estar todos abertos. E a pessoa o que faz é, ou leva ao cadeado e utiliza um cacifo que escolhe que esteja disponível e fecha, Certo. ou não tendo o cadeado, dirige-se à secretaria e pergunta: há algum cadeado disponível para eu poder utilizar? Sim senhora, 5,66€ com IVA incluído. E a pessoa usufrui do serviço. Certo. Portanto, é isto que está em causa, não é? Certo. Portanto, nesta medida, parece-me que isto não é um encargo adicional a ninguém. Isto é proporcionar um serviço que, de outra forma, a pessoa pode não ter nenhum encargo. Tem é que sujeitar-se ao risco de colocar as coisas dentro de um cacifo que está aberto e à mercê de ser, no fundo, violado, entre aspas. Não vamos prolongar a conversa, não faz sentido nenhum, mas é assim. Já antes era assim. Isto é, mesmo que aquilo tivesse com a chave, a Câmara já, o município, não se responsabilizaram porque desaparecesse algum equipamento lá dentro. Mas supostamente... Nunca se responsabilizou. Certo, mas Portanto, está mais eu agora protegido. chego lá, tenho três maneiras. Uma é ir sem cadeado e utilizar um cacifo e ficar aberto. Estou ao meu risco. Outra é comprar um cadeado. E a outra é levar o cadeado de casa. Pronto, tudo bem. Eu acho que não faz sentido nenhum, mas pode fazer sentido para os senhores o que é. Posso também... Faz sentido na medida em que o município poupa a manutenção dos cacifes e depois temos aqui uma questão. Já agora, deixem-me já acrescentar, estamos a perder tempo nisto, mas às vezes é tempo ganho, não sei. Só para estarmos todos esclarecidos daquilo que estamos a deliberar. É incompreensível para os utilizadores da piscina, e eu tenho que admitir isto, que às vezes há 3 ou 4 cacifes que têm problemas na fechadura. E nós, às vezes, por uma questão de contratação pública, estamos aqui 3 meses para adquirir peças para reparar, etc. Ninguém consegue perceber isto. Mas é uma limitação legal que nós temos à gestão pelo facto de, neste momento, a piscina ser gerida por administração direta. Quando era a GESRUDA era fácil. A GESRUDA tem um orçamento, não passa pela contratação pública e vai adquirir ao Zé Nogueira, ao XPT, eu não quero estar a fazer publicidade, desculpem lá, passa a publicidade, vai adquirir ao Zé dos Anzóis a fechadura e coloca. Nós, neste momento, temos 3 meses de contratação pública para fazer isso. Epá, ninguém percebe. E fica-nos mal a imagem da Câmara, nós demoramos 3 meses a repor uma coisa, e já aconteceu. Já temos aí e-mails, é só mostrar. Isto é uma forma de evitar essa circunstância, ou seja, neste momento não há motivo para haver isso porque deixa de haver fechadura. Sim, sim. Pronto. Sr. Presidente, só para complementar, dar também, não sei se o Sr. Vereador, os restantes elementos também, nós também este ano, com a abertura deste novo ano, este novo ciclo, digamos, letivo também, nós temos a inclusão dos novos torniquetes, em que também aqui vamos passar a ter um controle, até a nível do pagamento das mensalidades, que assim é mais fácil gerir isso, porque agora temos um torniquete em que com o cartão válido, com a mensalidade atualizada, agora, colocar vigilância, mas estou a dar a novidade, temos um torniquete também a funcionar, que se calhar o Sr. Vereador também não sabia, e dar a conhecer. É bom, eu gosto dos torniquetes, é como no metro em Lisboa. Pronto, Também temos é parecido. Pronto. Agora, o restante, pronto, eu percebo, registamos, mas realmente achamos que esta opção vai melhorar, não só por parte do utilizador, mas também pela Câmara Municipal, reduzindo aqui alguma despesa e melhorando a qualidade do nosso equipamento. Às vezes nem tanta equipamento. despesa, é a morosidade dos processos, quer dizer que isto é impossível. Estar à espera 3 meses para arranjar 3 fechaduras. Não é possível. Ninguém percebe. Muito bem, o Sr. Vereador vota contra este ponto número 10. O ponto 11 tem aqui, os Srs. Vereadores verificaram que há aqui um protocolo que tem que ser revisto em adenda, isto porque numa fase inicial, portanto, nas projeções do ano letivo, nós tínhamos previsto um determinado número de grupos de alunos para as atividades de apoio à família, portanto, do pré-escolar, e felizmente a procura neste caso foi superior àquilo que seriam as nossas expectativas e, portanto, há a necessidade natural de ter que ajustar, digamos assim, em alta esta colaboração com o URDA. Portanto,
tem que ver precisamente com esta questão do aumento do número de alunos, conforme está aqui dito na proposta, e, portanto, o aumento também do número de tempos semanais para o efeito. Não sei se há alguma questão, Srs. Vereadores, não existindo, consideramos então também aprovado por unanimidade este ponto do número 11 da Ordem de Trabalhos. Portanto, do ponto 12 da Ordem de Trabalhos diz respeito às refeições escolares. Nós temos o contrato com a entidade que atualmente está nos centros escolares a fornecer o serviço de confecção de refeições escolares a terminar e, portanto, há necessidade então de nós promovermos um novo procedimento concursal, neste caso através daquilo que é a Central de Compras da Oeste Cimo e, portanto, vem aqui este ponto da Ordem de Trabalhos, o ponto número 12, em conformidade. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria. Portanto, vão ser consultadas estas 5 empresas, não é? Sim, no âmbito do acordo de quadro da Central de Compras. Não havendo mais questões, consideramos então aprovado este ponto 12 por unanimidade também. O ponto seguinte, portanto, o ponto 13 da Ordem de Trabalhos, diz respeito à 14ª alteração à SGOP e ao orçamento. Basicamente, esta tem que ver sobretudo com despesas de natureza corrente, nomeadamente encargos com a saúde, em termos daquilo que é as responsabilidades do município com a ADC e outros subsistemas. Tem que ver aqui também com algum reforço nas horas extraordinárias, uma vez que temos aqui já alguma necessidade de reforçar essa rúbrica. E depois temos também material de transporte e peças, sobretudo, devido a algumas avarias do nosso parque automóvel ultimamente. Basicamente são estas as principais rúbricas a reforçar. Não sei se há alguma questão dos seus vereadores sobre isto. O Presidente disse que as verbas a reforçar têm a ver com saúde, horas extraordinárias E este reforço, nomeadamente nas peças e de reparações e tudo isso. Só pedi um bocadinho que especificasse um pouco os encargos com a saúde. Que encargos são esses? Uma vez que nós não temos, não aceitamos a declaração de competências, não diz que isto, mas quais são esses encargos? E quanto às horas extraordinárias, tem a ver com o quê? Com os Festa de funcionários. agosto, então. Porque é para 155 mil euros, não é? E ainda é uma verba Qual? significativa. Qual? O São somatório 10. destas verbas são 155 mil euros. Está bem, mas isso... Ok, vamos por partes. Sim. Já posso... Sim. Estes 15 mil euros estão na isto tem o capítulo desta despesa é a administração autárquica e despesas com pessoal. Portanto, está aqui identificado no código à esquerda, na coluna da esquerda, e estes encargos de consulta têm a ver com o seguinte: quando se preparam os documentos de gestão previsional, os orçamentos e as GOP, nós fazemos esta despesa, o lançamento deste tipo de despesas com base naquilo que foi o executado e o histórico de execução mais recente. Basta haver aqui um aumento do número de baixas e tudo isso, e temos tido algum aumento do número de baixas, infelizmente, para que estes encargos possam ter aqui um ajustamento e, sobretudo, reembolso de algumas despesas com saúde, etc. Eu penso que tem a ver com isso, e é o que está na classificação económica em causa. As horas extraordinárias, estamos a falar de outra classificação, nas funções gerais da Câmara, e tem que ver com, sobretudo, alguns vencimentos de alguns assistentes operacionais em que houve aqui uma utilização de horas a mais do que estava previsto inicialmente, sobretudo no âmbito daquilo que é a festa de agosto, o mercado oitocentista, alguns eventos que vão existindo e que subcarregam um bocado mais a malta operacional, até porque isso é uma questão que nos vai levar a discutir outras matérias, mas sobretudo porque à sexta-feira, que é quando eles têm que preparar sobretudo alguns eventos, o horário de funcionamento do estaleiro é só até ao meio-dia, o que significa que há ali um período que pode ser complicado. Nós, quando temos a capacidade de prever e de antecipar algumas montagens de alguns eventos, etc., antecipamos nos outros dias, para não sobrecarregar a sexta-feira, mas muitas vezes isso acontece. Depois tem aqui também algumas situações de algumas rupturas que têm surgido aos fins de semana e tudo isso, e que às vezes não são fáceis de quantificar no momento em que estamos, no fundo, a prever as despesas em sede de orçamento,
e que é preciso reforçar. Enfim, nós estamos já em mês de outubro e, portanto, é natural que haja essa necessidade de reforço em algumas rubricas. Mas o que me pareceu, se me permite, da análise que eu fiz, a verba que é muito reforçada tem a ver com parques e jardins que são 73.200 euros. Ou eu vejo mal? Parques e jardins, Para dar 155 mil euros. certo, mas isso é o somatório de todas as outras, umas têm menos expressão que outras, não é? Não Mas tive aqui a maior detalhar. expressão da Temos minha aqui leitura- alimentação de géneros para confeccionar mais 1.000 euros, Sim, material, mas- outro material de peças para além destes dos 5.000 mais 1.500, mais 600 euros de outros bens 1.000, conservação de bens 8.000, locação de outros bens. Enfim, não tive aqui a fazer uma análise exaustiva, porque essa informação foi distribuída aos seus vereadores. Pronto, mas por isso é que eu estou a fazer a pergunta. Quando eu olho aqui no somatório dessas diversas colunas, que há o reforço, Certo? aquela que é mais significativa, tirando os tais 15 mil euros para os encargos com saúde, 10 mil euros para as horas extraordinárias. E depois a que tem um valor significativo são 73.200 euros para parques e jardins. E, portanto, a pergunta Qual é que é a rúbrica? é a última folha, da página 2 de 3, verificações ao orçamento, na coluna de inscrições de reforços, na segunda coluna, equipamento, parques e jardins, 73.200 euros. Isto tem a ver com a limpeza. Eu não tenho nota agora do que é essa despesa. Eu presumo que tem duas possibilidades. Ou tem que ver com a obra lá de cima do Cerrado e Fontainhas, que já estava dotada, Com as limpezas. ou tem que ver com, porque isto é aquisição de bens de capital, isto deve ser investimento. Ou então é para abrir o concurso novo para o parque urbano. Eu já tinha anunciado que Sim, que a partir de outubro ia que a passar partir de outubro Exato. tem que haver um novo procedimento para o parque urbano, uma vez que a Corda e Vias termina o ano que tinha de manutenção do parque urbano e será necessário reforçar. Eu tenho a ideia que terá que ver com essa questão, mas eu posso perguntar aos serviços com mais detalhe e depois enviar a informação, mas deve ter que ver com isso. Pronto, eu quando vi a que tem mais saliência no meio disto tudo é estes 73 mil e os 20 mil para equipamentos de recolha de resíduos. Presumo que será algum equipamento novo. É aquilo que eu já falei na Assembleia Municipal. Lembra-se que houve uma alteração, neste caso, uma revisão ao orçamento, em que houve o aumento da receita proveniente do produto da execução dos impostos até ao mês 8, sobretudo do IMT e da derrama, e que depois nós tínhamos um conjunto de despesas a reforçar, nomeadamente a aquisição deste veículo de recolha de É resíduos. o tal veículo novo. É novo, quer dizer, em segunda mão, mas que é para reforçar o setor. Este eu não falei aqui porque já tinha falado anteriormente na Assembleia Municipal e na Câmara. O outro eu vou-lhe confirmar, mas eu tenho quase a certeza que é a questão do parque urbano e não é este valor todo para este ano, como deve imaginar. Este valor é para abrir o concurso para fazer uma gestão, creio que durante 2 anos. Mas eu depois terei a oportunidade de esclarecer. Pronto, não sei se há mais alguma questão sobre isto. Não havendo, podemos considerar que é aprovado este ponto da ordem de trabalhos, o ponto 13, a 14ª alteração ao orçamento e às votos. Eu creio que estamos todos de acordo quanto a essa matéria. E felizmente, enfim, não são nem de perto nem de longe metade dos alunos que frequentam isto, é muito menos de metade, talvez nem 1/3. O que significa que também estamos a falar de um universo de pessoas que precisam, na sua organização familiar, deste tipo de serviço. Ou seja, a realidade de hoje em dia do mercado de trabalho é de tal ordem que é impossível, sobretudo com o desenvolvimento que o município teve nos últimos 20 anos, em que grande parte das pessoas que decidiram aqui residir são pessoas que vêm de outros pontos do país e da região e que não têm, se calhar, um suporte familiar de base que lhes permita que os avós, ou um tio, ou um familiar mais velho possa tomar conta dos seus filhos e que o casal esteja a trabalhar noutro ponto do país, nomeadamente em Lisboa, eventualmente até tarde e que tem que sair cedo. Muitas vezes não lhes resta outra alternativa que não seja procurar este tipo de resposta.
enfim, não estou a dizer que seja ideal, mas é o que as famílias neste momento, algumas delas, têm necessidade e, portanto, nós não podemos ser insensíveis a essa matéria e temos que procurar conjugar esta realidade. Aquilo que digo é que este sistema que introduzimos este ano e por força também daquilo que é a descentralização de competências nesta área, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer, porque já o fiz pessoalmente à EUTER pelos anos que nos ajudou a desenvolver o programa Horas Criativas, mas neste momento o modelo parece-nos mais coerente com isso que defendemos também e que o agrupamento também defende. Ou seja, neste momento nós exigimos para a inscrição neste prolongamento que haja uma declaração da entidade patronal, do encarregado de educação, a referir e a atestar que é preciso de facto aquele serviço, porque os horários praticados pelo colaborador em causa e encarregado de educação, no caso concreto, são incompatíveis com o período normal letivo. E, portanto, esta é uma primeira linha de controle. Segunda linha de controle. Não estou a fazer uma crítica, estou a fazer uma constatação fáctica. O sistema anterior, em que havia uma entidade que beneficiava de uma inscrição ou da remuneração da inscrição para poder obter a sua receita para financiar este projeto, tinha incentivo em quantos mais alunos inscrevesse, melhor seria. E, portanto, havia digamos assim, uma perversão neste sistema que era quanto mais melhor, e neste caso não é isto que estamos a verificar. O que está aqui em causa é nós estamos a dar este serviço a quem justificadamente demonstre que precisa deste serviço. Okay? E eu acho que isto é uma mudança de paradigma que vai precisamente ao encontro disso que está a dizer. E é discussões que temos tido também com a direção do agrupamento nesse sentido. No mundo ideal, provavelmente, isto não se justificaria, mas lá está tal coisa, como os cadeados, não há mundos ideais e este serviço é essencial e tem sido essencial para garantir que muitos encarregados de educação consigam aquilo que é o equilíbrio possível entre a gestão da sua vida profissional e a sua vida doméstica, nomeadamente a questão de ir buscar os miúdos à escola. E, portanto, eu acho que, apesar de tudo, para essa ideia, este programa é uma dupla boa notícia. Primeiro, porque há uma primeira filtragem em relação àqueles que podem beneficiar, ponto número 1. Segundo, não há nenhum interesse, entre aspas, económico, em ter mais miúdos aqui, porque precisamente não há, da parte da Câmara, um interesse mercantilizador ou económico no serviço. É apenas um interesse de cobertura de custos e isso é indiferente para o município. Sr. Presidente, deixe-me só dizer, não estou a apontar o dedo sequer, nem me passa pela cabeça que fosse não, mas eu também não interpretei isso. O que eu estou a dizer é o seguinte, eu me preocupo nisto, é como é que nós podemos exigir a crianças que tenham aproveitamento escolar, ou pronto, se tem que se levantar às 6 da manhã para estar aqui às 7, se saem às 7h30 para ir jantar, não das hipóteses às 8, quer dizer, não sei, quer dizer, aquela criança, ao fim e ao cabo, é o sistema em si, e acho que é nesta perspectiva de pensar um bocadinho à frente que nós temos que tentar dar esse contributo. O sistema em si está errado. Não estou a dizer que a Câmara Municipal da Ruta dos Vinhos tem culpa. Mas há formas que, nesta perspectiva de defesa da família, o fator a defender é também a criança, fundamentalmente a criança. E a criança aqui é claramente, sem se aperceber, vítima, porque é depositada num determinado local. É evidente que o pai tem que trabalhar e a mãe, e se calhar se não tem o apoio da instituição fantástica que são os avós, e eu sou o primeiro a reconhecer, porque graças a Deus tenho a oportunidade de ter os meus pais, os meus sogros que tomam e que nos ajudam, mas este é um problema que a mim me preocupa não é enquanto expressão política. É daquilo que nós queremos para a nossa sociedade futura, temos que ter pedagogia neste local, que é um local que temos que chamar os pais, chamar a atenção, porque tem que arranjar aqui outras formas. Ou então, a nível governamental, também as famílias terem outra disponibilidade que possam, de alguma forma, ser compensadas com outras flexibilidades. Isso, não sei, queria deixar esta nota porque me preocupa. Sim, não, quer dizer, acompanhamos essa preocupação, até porque temos reunido com o agrupamento sobre essa matéria e, aliás, estas alterações resultam em boa parte dessa manifestação de preocupação também. Ou seja, para além daquilo que já referi, quer da filtragem à entrada, quer também de não existir esse tal interesse especulativo, perdoem-me a expressão, mas no fundo nós não temos interesse nenhum em quantos mais melhor, ou seja, não há aqui neste momento esse racional, ok?
E, portanto, isso parece-me que são dois mecanismos de equilíbrio. E depois há um terceiro, que eu esqueci-me de dizer ao início, mas que complementa agora, que é as instruções que quer o agrupamento deu, quer nós, às assistentes operacionais, é que estas atividades não têm componente letiva absolutamente nenhuma. Ou seja, estas atividades têm uma componente lúdica. Ou seja, não há aqui apoio ao estudo, não há aqui apoio para trabalhos de casa, até porque o trabalho de casa, neste momento, o agrupamento tem posições do ponto de vista pedagógico para não enviar trabalhos de casa durante a semana e, portanto, eu parece-me que, apesar de tudo, o sistema está a caminhar precisamente para proteger esse interesse da criança, isto é, temos que garantir que, efetivamente, os pais têm que demonstrar que precisam deste serviço, por questões laborais. Segundo, não há nenhum interesse mercantilista. Terceiro, as atividades aqui são atividades lúdicas, de não saturação, de não carga letiva, não introdução de mais carga letiva, ok? E, portanto, eu penso que estas mudanças que introduzimos já para este ano letivo vão nesse sentido. E eu concordo, como pai também, e como autarca, neste momento, conjunturalmente, tenho esse pelouro, e acompanha também a direção do agrupamento e a direção pedagógica, que tem-se manifestado preocupada quanto a essa matéria também, e algumas dessas alterações são em consonância com aquilo que são as direções pedagógicas do agrupamento. Eu no voto vou-me abster, é só por sinalizar esta preocupação, que eu acho que todos nós temos que ter, não é, eu percebo que até... Mas este sistema é melhor que o anterior, na minha ótica, quanto a esta matéria. E com o devido respeito pela EUTERP, e com certeza que fez um excelente trabalho, e está aqui, não está em causa, e votei a favor de todos os outros. E se calhar, deixa-me dizer o seguinte, e se calhar até isto é politicamente errado, porque nós temos, quem vota são os pais, não são as crianças, e, portanto, o politicamente certo é dizer, estou a facilitar o pai fica contente com o município. Mas eu, em consciência, e por isso é que nós somos diferentes uns dos outros, entendo que a salvaguarda da criança aqui e do sistema, se isto for, pode não ter influência nenhuma no futuro, mas que nos faça refletir para alterarmos estas circunstâncias, já valeu a pena votar pela abstenção, é só nesse sentido. Mas aí estamos a exigir uma mudança no sistema que não passa pelo prolongamento do horário. Mas se calhar o Sr. Presidente, que a sua grau de influência enquanto Presidente pode transmitir isto a quem está no Governo, o Governo pode meditar e repensar, e se calhar é um caminho que está percorrendo, e o caminho faz-se caminhar, como se costuma dizer, é a minha opinião. Muito bem. É nos dois pontos, pelo que percebo, não é? 17 e 18. Sim, porque no fundo são relacionados. São relacionados. Os documentos para conhecimento, temos então o resumo da tesouraria e o licenciamento de obras particulares.